O Libertador, capítulo 86. Vão e façam discípulos de todas as nações. Estando apenas um passo do seu trono celestial, Cristo deu a incumbência. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, verso 15. Jesus repetiu essas palavras várias vezes para que os discípulos compreendessem seu significado. A luz do céu devia brilhar com raios claros e poderosos sobre todos os habitantes da terra. Jesus dera a incumbência para os 12 no salão do andar superior, mas agora ela devia alcançar um número maior de pessoas. Foi realizada uma reunião em uma montanha da Galileia, com a participação de todos os crentes que puderam ser convocados. O anjo que estivera na tumba relembrou os discípulos da promessa feita por Jesus de encontrá-los na Galileia. Eles repetiram a promessa para os crentes em Jerusalém durante a semana da Páscoa. Por meio destes, ela chegou a muitos dos que pranteavam a morte do seu Senhor. Com intenso interesse, todos aguardavam a reunião. De coração aberto, eles vinham de todas as direções. No tempo indicado, cerca de 500 crentes se reuniram em pequenos grupos na encosta da montanha, ansiosos para aprender tudo o que pudessem daqueles que tinham visto a Cristo após sua ressurreição. Os discípulos iam de grupo em grupo, contando tudo o que tinham visto e ouvido de Jesus e raciocinando sobre as Escrituras, como ele fizera com eles. De repente, Jesus se apresentou no meio deles. Ninguém sabia dizer de onde nem como ele havia vindo. Muitos nunca o tinham visto antes, mas em suas mãos e pés eles viram as marcas da crucifixão. Ao vê-lo, o adoraram. Alguns duvidaram. Sempre tem sido assim. Existem os que acham difícil exercitar a fé e se colocam do lado dos que duvidam. Estes têm muito a perder por causa da sua descrença. Essa foi a única conversa que Jesus teve com muitos dos crentes depois de sua ressurreição. Suas palavras vindas de lábios que haviam sido fechados pela morte os deixaram emocionados. Agora ele declarava que todo o poder lhe foi dado. Isso elevou a mente de seus ouvintes para o mais alto nível de compreensão de sua dignidade e glória. As palavras de Cristo foram um anúncio de que seu sacrifício em favor da humanidade era pleno e completo. Ele tinha realizado a obra para a qual veio ao mundo. Estava a caminho do trono de Deus. Havia iniciado seu trabalho como mediador. Com ilimitada autoridade, deu a sua incumbência. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Mateus 28, versos 19 e 20. Ele incumbiu seus discípulos de proclamar uma fé que nada teria de casta ou nação, uma fé adaptada a todos os povos, nações e classes sociais. De forma clara, Cristo declarou a natureza de seu reino. Seu propósito era estabelecer um reino espiritual, não reinar como rei terrenal no trono de Davi. Ele disse: Vejam que tudo o que eu revelei para vocês quanto à minha rejeição como Messias aconteceu. Tudo o que eu lhe disse sobre a humilhação pela qual eu passaria e o tipo de morte que eu iria sofrer foi comprovado. No terceiro dia, eu ressuscitei. Todas essas coisas têm cumprido as especificações da profecia. Cristo incumbiu os discípulos de fazer o trabalho que ele deixara em suas mãos, começando em Jerusalém. Jerusalém tinha sido palco de sua maravilhosa condescendência para com a raça humana. Poucos tinham reconhecido o quanto o céu esteve perto da terra quando Jesus esteve entre eles. O trabalho dos discípulos tinha que começar em Jerusalém. Os discípulos poderiam ter pedido um campo mais promissor, mas não o fizeram. Cristo havia espalhado a semente da verdade, e essa semente produziria abundante colheita. As primeiras ofertas de misericórdia
deviam ser apresentadas aos assassinos do Salvador. Havia muitos em Jerusalém que acreditavam em Jesus secretamente, e muitos que tinham sido enganados pelos sacerdotes e líderes religiosos. Os discípulos deviam chamá-los ao arrependimento. Enquanto toda Jerusalém ainda estava comovida pelos emocionantes eventos de poucas semanas atrás, a pregação do Evangelho causaria a mais profunda impressão. O trabalho não devia parar ali. Ele devia ser estendido até os confins da terra. Cristo disse a seus discípulos: embora Israel tenha me rejeitado conforme predisse as Escrituras, eles ainda terão outra oportunidade de aceitar o Filho de Deus. A vocês, meus discípulos, eu confio esta mensagem de misericórdia. Ela deve ir primeiro a Israel e então a todas as nações, línguas e povos. Vocês devem reunir todos os que creem em uma só igreja. O Espírito Santo torna eficaz o trabalho. Por intermédio do Espírito Santo, sinais e maravilhas confirmariam o testemunho dos discípulos, não somente os apóstolos, mas os que receberam sua mensagem realizariam milagres. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Mateus capítulo 16, versos 17 e 18. Naquele tempo, pessoas sem princípios não hesitavam em envenenar aqueles que se pusessem no caminho das suas ambições. Jesus sabia que muitos pensariam estar fazendo um serviço para Deus ao matar suas testemunhas. Por essa razão, ele prometeu protegê-las desse perigo. Ele prometeu um novo dom. Os discípulos deviam pregar entre outras nações. Para isso, receberiam poder para falar outras línguas. Os apóstolos e seus associados eram homens iletrados. No entanto, graças ao derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, o discurso deles em sua língua ou em língua estrangeira tornou-se puro e preciso, tanto nas palavras como na pronúncia. Dessa maneira, Cristo deu a seus discípulos provisões plenas para fazer o trabalho e assumiu a responsabilidade pelo seu sucesso. Vão pelo mundo todo. Ele os instruiu. Vão às mais distantes partes do globo habitado, mas saibam que a minha presença estará ali. Trabalhem com fé e confiança. A incumbência do Salvador inclui todos os crentes até o fim do tempo. É fatal supor que a obra de salvar depende somente do ministro ordenado. Foi para esse trabalho que a Igreja foi estabelecida, e todos os que se comprometem com os seus votos também se comprometem em ser coobreiros com Cristo. Seja qual for o chamado na vida, nosso primeiro interesse devia ser ganhar outros para Cristo. Podemos não ser capazes de falar para congregações, mas podemos trabalhar por indivíduos. Perto e longe, existem pessoas oprimidas pela culpa. Não são as dificuldades ou a pobreza que degradam a humanidade, e sim a culpa e os maus feitos. Cristo quer que seus servos ministrem aos corações doentes pelo pecado. Onde podemos começar? Cada um deve começar onde está. Em nossa família deve haver pessoas famintas pelo pão da vida. Existem pagãos à nossa porta. Se realizarmos o trabalho com fé, ele vai alcançar os mais remotos cantos da terra. Movido pelo Espírito Santo, o mais humilde trabalhador tocará cordas invisíveis, e suas vibrações soarão nos confins da terra, formando melodias através dos séculos eternos. Deus promete os dons do Espírito para suprir cada necessidade do crente quanto à obra do Senhor. A promessa é tão confiável hoje como era nos dias dos apóstolos. Cristo veio para curar os doentes, para proclamar livramento aos cativos de Satanás. Ele infundia sua vida no inferno e no possuído pelo demônio. Sabia que aqueles que lhe pediam ajuda tinham atraído a enfermidade sobre si mesmos, mas não se recusava a curá-los. Muitos foram curados de sua doença espiritual, como também de suas doenças físicas. O Evangelho ainda tem o mesmo poder.
Cristo sente os problemas de cada sofredor. Quando a febre está a consumir as forças vitais, ele sente a agonia. Cristo está tão disposto a ajudar agora como quando esteve pessoalmente na terra. Ele quer exercer seu poder por meio de seus servos. Vida saudável como parte do Evangelho. No método de cura do Salvador, havia lições para os seus discípulos. Somente o poder do grande médico podia exercer a cura, mas Cristo fazia uso de remédios simples e naturais. Ele ensinava que a doença é resultado da violação das leis de Deus, tanto as naturais como as espirituais. Não existiria tanta miséria no mundo se as pessoas vivessem em harmonia com o plano do Criador. Ele ensinou que a saúde é a recompensa da obediência às leis de Deus. O grande médico tem falado para o seu povo desde a coluna de nuvem. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças, pois eu sou o Senhor que os cura. Êxodo 15, verso 26. Para os doentes, devemos usar os remédios que Deus tem providenciado na natureza, os quais apontam para o único que pode restaurar. Devemos ensiná-los a crer no grande médico e a recorrer à sua força. Somente quando recebemos o amor de Cristo por meio da fé é que a energia vitalizadora flui de nós para as pessoas. Havia lugares onde o próprio Salvador não podia fazer muitas obras poderosas por causa da descrença. Também hoje, a descrença separa a Igreja do seu divino ajudador. Sua falta de fé decepciona a Deus e rouba dele a sua glória. Onde não existe um trabalho ativo pelos outros, o amor morre e a fé empalidece. Os anjos se admiram da superficialidade com que apreciamos o amor de Deus. Como se sentiriam um pai e uma mãe se soubessem que seu filho perdido no frio e na neve foi deixado a morrer por aqueles que poderiam tê-lo salvado? Os sofrimentos de cada indivíduo são os sofrimentos do Filho de Deus, e os que não estendem a mão ajudadora para o semelhante que perece, provocam sua justa ira. Como se manifesta o poder do Evangelho? A mensagem dos discípulos foi dada por Cristo. Ensinem as pessoas, disse ele, a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. As coisas que ele falou, não só pessoalmente como também em todo o Antigo Testamento, estão incluídas aqui. Não há lugar para a tradição, teorias humanas ou leis estabelecidas pela autoridade da Igreja. A lei e os profetas, e mais o registro de suas palavras e atos, são o tesouro que devemos dar ao mundo. Devemos apresentar o Evangelho não como uma teoria sem vida, mas como uma força viva, capaz de mudar a vida. Aqueles cujas ações lhe têm sido mais ofensivas são aceitos livremente por ele. Ao se arrependerem, ele lhes dá seu divino Espírito e os envia para o acampamento dos desleais para proclamar sua infinita misericórdia. Por meio de sua graça, os seres humanos podem ter um caráter semelhante ao de Cristo e se alegrar em seu grande amor. Ele não se contenta em simplesmente anunciar essas bênçãos. Ele as apresenta da maneira mais atraente, a fim de despertar o desejo de possuí-las. É assim que os seus servos também devem apresentar as riquezas do indescritível dom. O maravilhoso amor de Cristo abrandará e subjugará corações enquanto que a simples exposição de doutrinas nada conseguiria. Por si só, as palavras não podem contá-lo. É preciso que a vida o demonstre. Cristo é retratado em cada discípulo. Cada um deles deve revelar seu amor longânimo, sua misericórdia e sua verdade ao mundo. Os primeiros discípulos se prepararam para o trabalho. Antes do dia de Pentecostes, eles se reuniram e afastaram todas as diferenças. Unidos, oraram com fé, sentindo profunda responsabilidade pelos outros, à espera de ser salvos. Então o Espírito Santo foi derramado e milhares se converteram em um dia. Assim pode ser agora. Preguem a palavra de Deus, que os cristãos acabem com a discórdia e se entreguem a Deus para a salvação dos perdidos. Se com fé pedirem as bênçãos, elas virão. O derramamento do Espírito nos dias dos apóstolos foi a chuva de outono, e o resultado foi glorioso, mas a chuva da primavera será mais abundante.
Joel 2, verso 23. Todos os que consagrarem a alma e o corpo e o espírito a Deus receberão constantemente novas reservas de poder mental e físico. Apesar da sua debilidade humana, ao cooperarem com Cristo, Ele os habilitará a fazer as obras do Todo-Poderoso. O Salvador deseja revelar sua graça e colocar o selo de seu caráter sobre o mundo inteiro. Ele quer tornar as pessoas livres, puras e santas. Por meio do sangue que Ele derramou pelo mundo, elas podem conseguir vitórias que trarão glória a Deus e ao Cordeiro. Cristo verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Isaías capítulo 53, verso 11.